Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida. Esses dias eu postei aqui um vídeo no canal comentando um pouco sobre o livro dos Provérbios, os Provérbios de Salomão. Falei o objetivo, algumas características dos Provérbios, expliquei a questão que naquela época era comum os sábios com seus provérbios, instruindo o povo. Expliquei a diferença dos provérbios da época para os provérbios de Salomão. Falei alguns objetivos, enfim. Expliquei o que era um provérbio. Eu queria nesse vídeo trazer aqui umas características de uma pessoa sensata e características de pessoas insensatas. Porque a gente sabe, com base no livro de Provérbios, é claro, a gente sabe que Salomão, nos seus provérbios, ele é muito claro quando ele exorta, é muito claro o objetivo de Salomão nos influenciar, nos exortar a buscar a sabedoria, a sensatez, e é bem notório as críticas que ele faz para os insensatos. Então eu queria trazer aqui algumas características de muitas que tem, vou trazer apenas algumas bem rápido, sobre características de uma pessoa sábia ou sensata e algumas características de um insensato. Primeira característica que eu queria trazer de uma pessoa sábia, com base no texto dos Provérbios de Salomão, é que uma pessoa sábia, ela controla a sua língua. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 10, o verso 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Veja a instrução que Salomão está trazendo para nós. Outro provérbio que fala sobre o controlar a língua é Provérbios 17, 28. Até o insensato, quando se cala, é tido como um sábio. E se ficar de boca fechada, passa por inteligente. Olha as instruções acerca do controlar a língua. É um pedaço do nosso corpo que, se a gente não vigiar bem, a gente acaba soltando e o prejuízo é muito sério, é muito grande. Então, Salomão, ele compara, ou melhor, ele fala, ele instrui que a pessoa que sabe controlar a sua língua é uma pessoa sábia. Pergunta é, como é que está o teu controle nesse pedacinho de carne que tem levado muitos a grandes prejuízos? Outra característica de uma pessoa sábia é ouvir instruções. Olha o que é que diz Provérbios capítulo 1 e o verso 5. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidades. Salomão está dizendo aqui, em outras palavras, que o sábio é aquele que busca instruções e continua crescendo, continua sendo cada vez ainda mais sábio. É você fazer uma interpretação e você vai ver bem claro isso nesse verso. Então, uma característica de um homem sábio é ouvir instruções. Aquele ditado que a gente sempre escuta, né? Quem não senta para ouvir, não fica de pé para falar. E muitas pessoas estão querendo ficar de pé para falar, mas não querem sentar para ouvir instruções, ouvir pessoas que têm bagagem, que têm experiência, já passou por aquilo que eu estamos passando agora. E a gente quer fazer no calor do momento, na força, no impulso, e não para ouvir quem tem experiência, ou principalmente quem tem algo de Deus para nos exortar. Quer ser sábio? Escuta instruções. Agora, guarde, porque a terceira característica que eu vejo
No livro de Provérbios, Salomão nos instruindo, terceira característica é aquele que guarda aquilo que aprendeu. Provérbios 10, 14 diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Vou repetir a parte B. Os sábios acumulam conhecimento. Entendeu? Quando você guarda aquilo que você aprende, você vai ter estrutura para praticar, para obedecer, para atender, porque você vai começar a vivenciar aquilo que você guarda para si. Então, isso é uma característica de uma pessoa sábia. Outra característica é ganhar outras pessoas para o Senhor. Isso também está em Provérbios, é só você ler Provérbios 11, 30, que diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Olha, quer ser conhecido por uma pessoa sábia? Começa a ganhar vidas para o reino de Deus, que você vai ter título de sábio. Outra coisa, outra característica de uma pessoa sábia ou sensata é desviar-se do pecado. Provérbios 14, verso 16 diz assim: o sábio é cauteloso e se desvia do mal. O sábio é cauteloso e se desvia do mal. Irmãos, vamos ser sinceros, tem muitas pessoas falando bonito, dizendo que é sábio, dizendo que é entendido, mas brincando com o pecado. Entendeu? Aí entra até a autoconfiança, né? Se confia demais, acha que com ele não vai acontecer porque ele está fazendo a obra, e muitas vezes acaba tropeçando naquilo que aprendeu por causa da autoconfiança. Cuidado, Sansão, não brinca com aquilo que Deus confiou a você. Então, desviar-se do pecado. Olha, lembra que nós aprendemos nos evangelhos que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque quem desvia do pecado é sábio. Agora deixa eu falar de algumas características de uma pessoa insensata. Essas são aquelas que Salomão está sempre batendo, dizendo e repudiando. Ó, primeira característica de uma pessoa insensata é a preguiça. Todo insensato é preguiçoso. Olha o que é que diz Provérbios 6,6. Vá a formiga, ó preguiçoso, observa os caminhos dela e seja sábio. Rapaz, agora Salomão foi profundo, né? Ele pediu para que o preguiçoso observasse os passos de uma formiga, que se assim sendo feito, ele vai se tornar sábio. Ao observar, lógico, se observar e praticar as formigas. Interessante, né? Coisas simples, mas que traz um conhecimento, se observarmos e praticarmos. E Salomão, no seu livro de Provérbios, ele repudia o preguiçoso, porque é uma característica de uma pessoa insensata. Outra característica é a autoconfiança, né? Até citei um pouco anteriormente. A autoconfiança, se você ler Provérbios 12, 15, eu vou ler aqui para você. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Olha, eu vou repetir, viu? O caminho do insensato parece reto aos seus olhos. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Aí ele diz, mas o sábio ele ouve conselho. Sabe por que está dizendo que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos? Porque ele está tão confiante na sua própria força que não escuta conselho, não busca conhecimento, não busca aprender mais, não busca orientação de ninguém. Ele se confia demais, se confia em excesso. A gente tem que ter determinação, tem que se confiar,
mas isso não isenta da gente buscar um conselho, ouvir uma voz experiente, uma voz com uma experiência maior do que a nossa, fazer nossas análises para fazer algo com muita inteligência e orientação. Eu sempre digo que quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca pessoas perto de alguém. E tem muitas pessoas que Deus, né, coloca na vida de outras pessoas para ser um canal de bênção, com instruções, com direcionamento, mas às vezes a autoconfiança tem impedido com que essas pessoas escutem essas outras que Deus tem colocado na sua vida. Então, ouça conselho de pessoas experientes, de pessoas que estão de fato preocupadas com o teu futuro. Às vezes o filho toma decisões sem ouvir orientação dos pais. Por isso, tem quebrado muito a cara. Lembrando que eu falei no outro vídeo que o livro dos Provérbios tem um principal objetivo: tornar os jovens inteligentes e sisudos, sábios. E então vai aqui essa dica: ouça os pais, ouça as lideranças, pessoas que já passaram pelo que você está passando agora e com certeza tem um direcionamento para a tua vida. Amém? Outra característica de uma pessoa insensata é aquela que odeia o saber. Olha o que é que Provérbios, capítulo 1 e o verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o insensato despreza a sabedoria e o ensino. Olha que interessante, o temor do Senhor é o princípio do saber. Eu adquiro sabedoria quando eu passo a temer ao Senhor, mas o insensato, ele despreza a sabedoria, ou seja, se ele despreza a sabedoria, ele não teme a Deus, e ainda despreza o ensino. Você sabe por quê? Ele acha que ninguém tem nada para lhe oferecer, ele acha que não precisa de nada, ele acha que o que ele já tem já é o suficiente. Irmãos, nós somos eternos aprendizes. Cada dia mais as coisas vão passando, algumas coisas vão evoluindo, e a gente tem que buscar o conhecimento, a sabedoria, principalmente na Bíblia Sagrada, para a gente ter uma vida de integridade, de conhecimento, de sabedoria, para lidar com as situações do dia a dia. Então a gente nunca deixa de aprender, e principalmente em relação à Bíblia Sagrada, porque quanto mais a gente lê, mais a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente mergulhar, mais tem coisas novas para aprender nesse rio chamado Palavra de Deus. Então, o tolo, o insensato, ele despreza o saber. Outra coisa que é característica de um insensato é falar sem pensar. Falar sem pensar é uma das características do insensato. Provérbios 29, o verso 11 diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e se reprime. Ou seja, ele não fala sem pensar, ele se domina. A pessoa quer as pessoas, eita, falei sem pensar, eita, escapuliu. Cuidado, isso é característica de uma pessoa insensata, uma pessoa tola, porque uma pessoa sábia, ela mede as palavras para não causar danos piores lá na frente, para não ferir pessoas, para muitas vezes fala sem pensar e acaba se arrependendo. Acham, eu sou assim, ninguém consegue me mudar, isso é uma virtude minha porque eu não falo por trás, eu digo logo na cara. Será se isso é atitude de uma pessoa sensata? O certo mesmo é medir as palavras, estudar o que vai falar, para não estar ferindo ninguém e causando problemas bem piores depois. E você vai ler outros e outros textos bíblicos que vai falar sobre a sensatez e a insensatez, a sabedoria e a tolice.
Uma coisa eu quero finalizar dizendo que os insensatos, eles colhem as consequências de seus atos perversos. Vou repetir uma frase que eu escrevi aqui, estou lendo para você guardar no seu coração. E para nos impulsionar a buscar mais a sabedoria e deixar de mão a insensatez. Olha, os insensatos colhem as consequências e os seus atos dos seus atos perversos. Vou repetir, os insensatos colhem as consequências de seus atos perversos. Não quer ter uma colheita ruim? Cuidado com o que você vai falar. Busque ser uma pessoa sábia e prudente. Guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus, e busque, assim como Salomão nos instrui, busque a sabedoria. Lembrando que Provérbios 1,7 diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Fique em paz, Deus te abençoe.